Olá, alunos do nono ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos encerrar o nosso segundo bimestre, né, de certa forma, porque semana que vem nós teremos a semana de estudos intensivos, então é legal ter o caderno em ordem para poder acompanhar essa revisão, vamos chamar dessa forma. Então, nós vamos encerrar a ideia do trabalho com gráficos. E para interagir com vocês no chat, hoje com a gente o professor Osmar. Tudo bem, professor? Tudo bem, Alessandra? Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu vou acompanhar as respostas que vocês colocam, os comentários sempre pertinentes, né, compatíveis com a boa educação, e transmitir todas essas informações, todas essas dúvidas que vocês têm durante a aula para a professora Alessandra. Participe, os estudantes, os professores, todos que nos acompanham. Coloque a cidade de onde você está falando, se possível a escola também, tá? E aí a gente vai trabalhar junto nessa aula. É isso aí, Alessandra. Para os professores, a habilidade que nós estamos encerrando no dia de hoje é a EF09MA22, que fala sobre o trabalho de gráficos. E hoje nós vamos ter uma aula um pouco mais, em que vocês trabalharão um pouco mais, que nós vamos trazer exercícios explorando gráficos e tabelas. Então, primeiro vamos relembrar as características dos gráficos que nós aprendemos entre segunda e ontem. Então, nós tivemos o gráfico de coluna, na verdade foi ontem, porque na segunda-feira foi trabalhada a importância, não é isso? Do trabalho com gráfico. Isso, eu estava aqui segunda-feira. Trabalhamos gráfico de barras também, gráfico de colunas. Isso. Então, assim, gráfico de colunas. Primeiro, vamos lembrar os elementos principais e necessários para todos os gráficos. O título, a fonte, que nós temos que informar se eu criei o gráfico ou se eu retirei essas informações de algum lugar. Eu preciso da legenda, dependendo do tipo de gráfico. Que mais que a gente precisa? Das informações bem claras, né, e bem apresentadas. Lembrando que dos gráficos que nós vimos, 3 precisam da relação entre o eixo horizontal e o eixo vertical. Quais são esses 3 gráficos, então? O de colunas, que são as barras retangulares na posição vertical, correto? Correto? O de barras, que ele lembra a ideia do gráfico de colunas, mas agora a posição das barras são horizontais, Horizontalmente. mas os elementos principais são os mesmos. O de linhas, que a gente faz aquela relação com o plano cartesiano, então eu identifico o ponto de acordo com a relação entre os meus dados e depois eu vou unir esses pontos com a linha. E nós temos também agora o gráfico de setores, que é o nosso gráfico de pizza, não é verdade? Famoso gráfico de pizza. Hoje teremos cardápio para todos os gostos aqui, hein, Alessandra? Verdade, hoje tem para todo mundo. E lembrando que o gráfico de setores, a soma dos dados tem que ser 100%. E lembra que ontem nós vimos que cada setor correspondente a cada porcentagem, né, dos dados colhidos, ele tem um tamanho específico. E para eu determinar o tamanho desse setor, eu tenho que achar qual é o ângulo, não é verdade, O Osmar? ângulo correspondente, né? Verdade. Isso, e a gente achou isso no exemplo de ontem, utilizando a relação de proporcionalidade. Vou até lembrar para eles como que foi essa situação, né? Vamos lembrar a ideia. Ontem eu fiz com 75%. Hoje eu vou fazer, por exemplo, com 30%. Ok. 30% eu quero saber qual é o ângulo do setor do meu gráfico que eu vou identificar essa porcentagem. Então, lembra, 30% está para 100%, assim como os x graus que eu estou procurando estão para os 360 graus,
que correspondem à volta completa da circunferência. Então, nós teremos a ideia, né, da proporcionalidade, que são os meios e os extremos, ou, como a gente conhece, vamos multiplicar em cruz. Então, eu tenho 100x igual a 30 vezes 360. Vamos primeiro para a multiplicação. Então, 100x igual. Vou tentar fazer agora de cabeça e o Osmar vai confirmar para mim. Então, eu terei 3 vezes 6 dá 18, vou ter 10.800, correto? É isso aí. Ó, uma professora de matemática que ainda sabe fazer conta. Isso é bom. O que eu vou fazer agora? Lembra que eu falei ontem da balança? Divido aqui por 100. Por quê? 100 dividido por 100 é 1. E todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes x é x. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Cancela os dois zeros. 108 dividido por 1 igual a 108 graus. Ou seja, correto? Está correto, né? Correto. Ou seja, lá no meu gráfico, quando eu vou fazer a representação, ele vai estar um pouco maior, aqui seria os 90. Ele vai estar um pouquinho maior do que os 90 graus. Então, esse pedaço aqui é o que equivale aos 30%. Então, eu só estou relembrando o cálculo que a gente fez ontem. Será que ficou, né? Embora eu tenha trabalhado ontem, será que ficou claro para eles, Osmar? Eu acredito que sim, Alessandra. Bem estruturado, bem coerente. Pois é. E aí, então, agora a gente começa a fazer um trabalho de exercitar os conhecimentos que a gente trabalhou ontem e anteontem. Eu trouxe algumas atividades para vocês. Olhem a primeira atividade. Então, foi realizada uma pesquisa com 50 alunos de uma determinada escola, todos matriculados no 9º ano, para saber a quantidade de horas diárias de estudo de cada um desses alunos. Antes de eu fazer a pergunta, vamos olhar o gráfico até para ver se ele tem todas as informações que são necessárias para um gráfico. Ele tem um título, Osmar? Sim, tem um título. Que é a quantidade de horas diárias de estudo. Sem dúvida. Ele tem uma fonte? Tem uma fonte. A fonte está como autora dados fictícios. Por que ela está assim? Porque eu criei esses valores e fui eu que montei o gráfico. Lá a barra horizontal, ela está bem identificada sobre o que são esses valores? Sim, está. Quantidade de alunos, Alessandra. Exatamente. E aí lá eu terei, então, a quantidade de alunos relacionada a cada barra. Agora vamos para a vertical. Na vertical, ela também está identificada corretamente. Está identificada sim, são as horas diárias de estudos dos nossos estudantes. Muito bem. E nós vamos olhar que elas estão de meio em meio, que foi até uma pergunta que me fizeram numa outra aula hoje, né? Se os valores podem ser decimais. Eles podem sim, porque, por exemplo, ali naquele caso, se a gente olhar o gráfico, nós teremos 4 alunos, que é a informação que está ali na horizontal. De acordo com esse gráfico, 4 alunos estudam 1 hora por dia. Mas eles poderiam, por exemplo, estudar meia hora. Poderiam, sem problema nenhum. E que ali, para poder identificar no gráfico, mais fácil seria relacionar com 0,5. Então, o nosso gráfico tem todas as informações necessárias. Vamos responder na letra A. Quantos alunos estudam, em média, 1 hora e meia por dia? E na B,
Quantos estudam 2 ou mais horas por dia? Eu acho que a ideia aqui seria pelo menos uns 4 minutinhos para eles, né, Osmar? 4 minutinhos, Alessandra. Vamos lá, gente, 4 minutinhos para vocês. Alessandra, retornamos com as respostas dos nossos alunos aqui no chat. Muita participação aqui do pessoal do 9º ano interagindo aqui com a gente. A Marina, a Ellen, a Ana Carolina, o Nicolas, a Laura, o Luiz, o Carlos. E aí todos eles chegaram num acordo. Na letra A, 10 alunos. E na letra B, 36 horas. Não é isso? 36 alunos. Alunos. É isso aí. Vamos ver, então, a nossa resposta e fazer a análise do gráfico para poder entender por que a resposta é essa. Então, vocês verão que, como a pergunta... Vou até voltar na pergunta.
Quantos alunos estudam, em média, 1h30 por dia? Então, nós vamos lá na 1,5, que representa a nossa ideia de 1h30, e vamos seguir essa linha horizontal até a barra retangular, que está ali encostando nela, ou seja, que a altura máxima está em 1,5. Quando a gente faz a projeção e olha ali a parte horizontal, né, a parte de baixo dessa barra, a gente chega nos 10 alunos. Agora, a letra B. Quantos estudam 2 horas ou mais por dia? Nós temos, e quando a gente olha ali no nosso gráfico, nós temos 13 alunos que estudam 2 horas, 8 alunos que estudam 2h30 e 15 alunos que estudam 3 horas. Ou seja, para eu saber quantos alunos estudam, voltando mais uma vez na questão, quantos alunos estudam 2 horas ou mais por dia, eu vou somar 13 mais 8 mais 15, chegando lá nos nossos 36 alunos. Então, aí precisava de uma atenção a mais, diferente da letra A, que a gente já tem lá a barra certinho em 1h30, não é verdade, Osmar? É verdade, Alessandra. O pessoal tem que ficar um pouquinho mais atento, né? Porque as informações elas estão contidas aí em 3 colunas, né? Então tem que somá-las. Exatamente. Então, eu preciso fazer direitinho essa leitura e essa relação. Até porque tem a questão da pegadinha ali, né, na pergunta. Por que pegadinha? Olhando o gráfico, realmente, a gente tem 13 alunos que estudam 2 horas por dia. Mas eu quero saber 2 horas ou mais. Então, é onde esse ou mais aí que é a atenção, na Esse verdade? ou mais aí é que pega, é verdade. Então tem que ficar atento. Então, eu vou voltar novamente na resolução para vocês poderem fazer o print. Não esqueçam de anotar todas essas informações, até de como a gente fez a leitura desse gráfico. E aí, Osmar, você acha que eles compreenderam por que os 36 alunos? Tenho plena convicção, Alessandra. Agora nós vamos para um exercício para leitura de tabela. Nós fizemos a leitura e interpretação de um gráfico de barras, de colunas, correto? Barras retangulares na vertical. Agora, nós vamos fazer uma atividade com leitura de tabela. Olha a atividade 2. A tabela a seguir apresenta os dados em milhões de dólares da balança comercial do Brasil no primeiro semestre de um dado ano. A pergunta é: qual mês apresentou o maior saldo e qual apresentou o menor saldo? O saldo aí, ele é a diferença, me corrija se eu estiver errado, Osmar, entre importação e exportação, não é isso? Perfeito. Entre o que se importa e entre o que se exporta, e aí vai definir o saldo. Esse saldo, toda vez que ele é um valor positivo, como é o caso, aí haverá o que a gente chama de superávit. Ou seja, você exportou mais do que importou. Então, a balança comercial ela é favorável. Tá? E aí, sempre que acontecer o contrário, você importar, ou seja, comprar mais do que você vende, o saldo da balança comercial será negativo. Portanto, teremos um déficit. Interessante isso, gente. Então, nesse nosso caso, se a gente olhar essa nossa tabela, nós tivemos apenas a questão positiva. Então, é só, como que você falou? Falou bonitinho. Todos os meses aí tivemos superávit. Olha, palavra interessante essa, hein? Legal, Nem né? eu. Economia é muito legal. Pois é, nem eu lembrava desse dado. Pois é. Ou, né, dessa informação, na verdade. Então, vamos lá, gente. Qual mês apresentou? Então, é só fazer uma leitura dos dados.
qual mês apresentou o maior saldo e qual apresentou o menor saldo. Como a gente tem uma quantidade ali de informações, eu acho que eu também vou deixar pelo menos uns 3 minutinhos. Acho que é o suficiente. 3 minutos. 3 minutinhos para vocês. Retornamos, Alessandra, com as respostas dos nossos alunos. Esse aí, o pessoal, foi só aquecimento, tá? O pessoal mandou muito bem. E as respostas deles foram, respectivamente, março, o maior, e janeiro, o menor. Deixar aqui o nosso abraço, professor Luiz, lá da escola Tarsila do Amaral, em Osasco. Obrigado, Luiz. E aí, antes de fazer a correção e mostrar a correção para vocês, só lembrar, gente, a aula de hoje é mais exercícios. O conceito foi trabalhado ontem e segunda-feira, correto? Então, estamos fazendo exercícios com leitura de gráficos e tabelas. Então, se nós olharmos a tabela desse exercício, o que nós vamos chegar? Olha comigo. Quando eu olho o saldo, porque a pergunta não foi essa, o maior e o menor saldos. Então, eu vou lá na coluna dos saldos, vou encontrar
Qual é o maior valor? 6.420. Esse valor, agora eu vou olhar lá na linha, ele corresponde a qual mês? Ao mês de março. Então, março foi o maior valor. Vamos procurar o menor valor na coluna saldo. O menor valor é 2.825. Relacionando na linha, ele se refere a qual mês? Ao mês de janeiro. Então, essa é até que, embora seja uma tabela com muitas informações, se a gente prestar atenção, é o saldo está numa coluna específica. Então, eu vou olhar só para essa coluna, não é verdade? Sim, é verdade, Alessandra. E aqui vão dar os créditos pro pessoal que acertou. Miguel, Stephanie, Alessandra, Isabela, Annalise, Álvaro, Melissa. Obrigado a todos que participaram e mandaram as suas respostas. É isso aí, gente. Eu também estava olhando aqui um pouco o chat, a maioria conseguiu fazer essa relação com a leitura e interpretação da tabela. Então, nós fizemos um exercício. E lembrando que essas aulas, a aula ela vai ficar depois lá no YouTube gravada bonitinho para eles. Gravada, eu também assisto. Pois é, eu também faço isso até para ver as besteiras que eu falo, gente. É Nossa. incrível isso, e é muito, mas vamos deixar para lá. Então, assim, nós fizemos um exercício com gráfico de colunas, um exercício para leitura e interpretação de tabela, e agora nós vamos fazer um exercício com leitura e interpretação de gráfico de barras. Isso aí o pessoal tem que tomar cuidado, né? Até eu me enrolei. Por que que tem que tomar cuidado? Porque vocês vão ver que nesse gráfico tem uma quantidade, nós temos quantas informações? Nós temos 5, 6 informações por medalha. Então, qual que é o enunciado? Observe o gráfico abaixo, indicando as medalhas olímpicas do Brasil nos jogos ocorridos entre 1996 e 2016. Em qual ano obtivemos a maior quantidade de medalhas de ouro, de prata e de bronze? O que eu tenho que prestar atenção aqui? Ah, e lembrando, o pessoal do chat está falando que nós estamos numa aula gravada, Osmar. Não, nós não estamos numa aula gravada, gente. Tem que botar o óculos para falar a hora para vocês. Eu falo, são 14 horas e 27 minutos do dia 22, não é isso? É isso aí. Então, Tudo a bem? gente, quem acha que é gravada, presta mais atenção na aula, porque não é gravada, não. Não é gravado. Vai por mim. Então, o que nós vamos olhar ali no nosso gráfico? O que o nosso gráfico tem? Tem o título, falando que os dados estão relacionados às medalhas conquistadas. Nós temos a legenda, essa é a parte importante. Presta bastante atenção, que vocês vão precisar disso para resolver o problema. A legenda, o que ele está representando e dizendo para a gente? Que cada barra, né, de certa cor, laranja, azul, roxo, um azul mais escuro, verde, um vermelho puxado para o marrom, cada uma delas corresponde a um ano diferente. Só que observem que a laranja, no nosso gráfico, ela aparece 3 vezes, porque uma está relacionada à quantidade de medalhas de bronze, uma relacionada à quantidade de medalhas de prata e uma relacionada à quantidade de medalhas de ouro, por exemplo. A roxa também. A roxa é o ano de 2004. Aparece 3 vezes, porque aparece na medalha de bronze, de prata e de ouro. Então, se eu não prestar bastante atenção nisso, qual que é a probabilidade de eu errar a atividade, Osmar? Não posso aí falar o percentual, mas é grande. Pode ser? Né? É grande. Pois é. Correto? Então, são detalhes que a gente precisa observar. E, por conta disso, mais 4 minutinhos para vocês, para dizer quantidade da medalha de ouro, né? Então, qual o ano que teve a maior quantidade de medalhas de ouro, maior quantidade de medalhas de prata e maior quantidade de medalhas de bronze. Fala, Osmar. É isso aí. Ô, Alessandro, o Vitor Hugo está descrente. Ele falou que nós gravamos até a hora. Ô, rapaz, não vou fazer isso, não. Não. Não, ó, só pelo fato do professor Osmar ter lido isso, a gente já sabe que não foi. 4 minutos. Verdade? 4 minutinhos para vocês.
Retornamos, Alessandro, o pessoal participando bastante aqui. Eu só vou citar alguns que deram as respostas certas. Tem muitos que acertaram, tá? O Ítalo André, a Eduarda e a Sofia colocaram assim. Na letra A, medalhas de ouro 2016. Na letra B, medalhas de prata 2000 e 2016. E as medalhas de bronze foram conquistadas em 96, 2008 e 2012. Está praticamente correto, só faltou uma informação da de prata. Vamos olhar então a resposta. Então, observe, né, o gráfico, a de ouro. A de ouro, eu vou lá nas medalhas de ouro. Qual que é a maior barra vertical? É a azul que está lá no 7. Horizontal. Horizontal, desculpa. Correspondente ao ano de 2016. Não tem outra, se a gente olhar, né, comparando com as demais de ouro, não tem outra que esteja nessa mesma altura, vamos pensar dessa forma, ou largura, já que ela é horizontal. Prata, lá nas do meio, nós temos as duas azuis, que elas estão do mesmo tamanho, elas estão no 6. A azul mais clara é referente a 2000 e a mais escura referente a 2016. E na de bronze, nós temos, então, 3 na mesma posição, né, do mesmo tamanho, que é a laranja, a verde e esse vermelho meio puxado para o marrom. A laranja, 1996, a verde, 2008 e a vermelha puxada para o marrom, 2012. Acho que, embora tenham muitas informações, se a gente pensar no tamanho da barra retangular, acho que a gente consegue fazer essa associação e essa comparação entre os anos, né, Sim, Osmar? sim, o pessoal entendeu bem a proposta. Fizeram bem, executaram bem. Isso é a melhor parte. Pela questão do tempo, eu teria pelo menos mais uma atividade para vocês com o gráfico de setores. Mas eu, ao invés de pedir para vocês fazerem, eu vou fazer junto com vocês. Combinado? Então, olha a atividade 4, que seria a atividade 4 para vocês. Foi realizada uma pesquisa com 1.500 alunos em uma escola para saber a cor dos seus cabelos. Por isso que o Osmar falou no começo da aula. Ah, não foi no começo da aula, foi num outro momento da ideia da pesquisa da cor do cabelo. Os resultados estão apresentados no gráfico. Então, a gente tem o gráfico, o título do gráfico, que é cor dos cabelos dos alunos de uma escola. Os setores, azul, 30%, que é o castanho. 24% do roxo, que é o cabelo preto. 30% também do vermelho, que corresponde, de acordo com a nossa legenda, ao loiro. E o verde, que é 16%, que é o ruivo. Quantos alunos, não é porcentagem, a pergunta é quantos alunos têm cabelo preto? Então, o que a gente vai olhar, que eu estou vendo aqui no chat, a galera já toda nos 24%. Concordo com vocês que 24%, de acordo com o nosso gráfico, tem cabelos pretos. Mas a pergunta é quantos? Então, eu tenho que achar 24% de quanto? Da quantidade total de alunos, que são 1.500, correto? Como que eu vou resolver isso? 24 vezes 1.500 e o resultado eu divido por 100. 24 vezes 1.500, 36 mil. Dividido por 100, corto os dois zeros. Então, eu sei que dos 1.500 entrevistados, 360 têm cabelos
pretos. Vai até aparecer na tela para vocês, para ser mais fácil de fazer o print. Enquanto vocês fazem o print, Osmar, muito obrigada. Alunos, muito obrigada. Semana que vem a gente tem a semana de estudos intensivos. Criem uma pesquisa, construam um melhor gráfico, coloquem lá na rede social, no hashtag no CMSP. Eu digo até a próxima aula e mais uma vez valeu, Osmar. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima aula.